Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bia, estou aqui pra gravar mais um livro dos livros que eu li esse mês. E eu decidi gravar eu decidi gravar esse vídeo meu na doida, tá? Então, assim, são 10 horas da noite. Não sei se a iluminação tá a mesma coisa ou tá bem pior, mas assim, minha vida real está me estressando, então eu vou me alienar um pouquinho fazendo meu hobby, tá? E fica aí a mensagem para quem também tem ansiedade. Nunca é tarde demais para você fazer seu hobby, tá, gente? Se são 10 horas da noite e você quer gravar um vídeo, grave um vídeo. Se é assim que você vai se sentir melhor, grave um vídeo. Tá bom, gente? Também, gente, eu comecei nos 40 quilômetros aqui. Perdão, vou pedir desculpa se a minha energia não está das melhores. Eu não tomei nada, eu juro. Mas como eu falei, são 10 horas e eu queria gravar um vídeo, então eu estou gravando um vídeo. Também às vezes é normal pra muita gente, né? Eu que tô, tipo, sendo dramática. Mas enfim, estou aqui para gravar mais um livro mais um vídeo das minhas leituras. Não sei quantos livros eu li, tá? Nesse meu tempo. Mas tudo bem. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês foi o livro que eu tava lendo, né, da última vez que a gente conversou. Gente, eu fico muito de cara porque tipo assim, esse é o momento que eu mais me arrumo na minha vida, sabe? Tipo, acho que as pessoas que me conhecem na vida real devem olhar para essa maquiagem e pensar, tipo, hã? Porque, tipo assim, normalmente eu ando de cabelo preso, o cara sem nada, tipo, nossa, enfim. Eu sempre acho engraçado, mas tá. A última vez que a gente conversou, eu tava lendo Viúva de Ferro, tá? Terminei esse livro. Assim. Eu achei que o começo desse livro ele é muito forte. Eu achei que a raiva com que a autora faz essa história, sabe? É uma obra, como as gringas estão chamando, é uma obra raivosamente feminista. Então, assim, vai ter muito sangue, vai ter muito. Acredito eu que a autora. Acredito eu que foi muito catártico para a autora, sabe? Tipo assim, escrever um livro tão violento e em que. Eu não vou falar que o alvo não é a mulher, mas assim, que a gente consegue meio que pagar na mesma moeda, sabe? Eu achei interessante isso. Eu achei o começo desse livro muito forte, eu achei bem interessante. Não é muito a minha vibe, sabe? Essa coisa de sci-fi, de Transformers, esse tipo de coisa, mas eu achei interessante sim. Só que aí eu achei que faltou ele finalizar de uma maneira bem forte, sabe? Eu achei que faltou. Basicamente é isso. Eu gostei bastante do começo desse livro, mas eu acho que o final e até um pouquinho da metade deixou um pouquinho a desejar. Sem falar que eu achei essa ideia aí, esse final, muito parecido com uma série muito famosa de sci-fi. Então, infelizmente, me decepcionou aí um pouquinho. Outra coisa que eu achei interessante é porque nos agradecimentos a autora vai falar que ela tentou publicar isso daqui como YA e que ela foi impedida justamente porque tanto as personagens, quanto os temas, quanto a violência, que realmente é uma coisa bem mais adulta, tá? Mas assim, eu gostei desse livro, eu achei isso, como eu falei, eu acho que foi uma grande terapia para a autora, acho que ela tava realmente precisando soltar isso no mundo, sabe? Porque acho que dá pra você sentir, sabe? Tipo assim, que foi meio. Foi catártico pra ela, sabe? É um livro interessante, é um livro que eu gostei, é um livro que eu li só pela vibe, gostei disso, mas eu achei que o final poderia ter sido um pouquinho mais forte, tá? Vou continuar lendo a série sim, mas não é aquela coisa de estou louca pelo segundo, nem nada do tipo. Falando da protagonista desse livro daqui, eu achei que a autora conseguiu equilibrar bastante, sabe? Uma personagem meio que the one, meio que a escolhida, meio que a foda, com, na verdade, uma menina de 18 anos. Eu gostei bastante disso. Eu achei que foi bem equilibrado esses momentos de realmente ela é bem forte, mas ela é só uma criança. Então, basicamente foi isso. E esse livro também ele é super famoso pelo triângulo não, triângulo amoroso, será? Poliamor? Enfim, bem famoso por causa disso, mas eu sinceramente achei tudo meio estranho, tá? Não sei se é porque eu sou cabeça fechada, não sei, tá, gente? Eu não me considero cabeça fechada, mas às vezes né? Mas eu não consegui gostar de ninguém, na verdade. Nem da protagonista eu gosto de verdade. Então pra mim foi meio que ok. E como eu falei, também não é um tema que realmente eu gosto, que é muito a minha vibe, né? Mas eu gostei bastante, tá? E vamos bater palma para essa mulher maravilhosa. Enfim, quantas estrelas eu dei? Nem eu sei mais quantas estrelas eu dei pra isso. Deixa eu ver. Para a Viúva de Ferro, acho que eu dei uns 3,5, talvez 4, tá?
Mas foi gostosinho de ler, foi rápido, foi tranquilo, foi catártico, foi raivosamente feminista. Então, eu acho que a gente tem o direito, tá, de extravasar, assim, em livros como esse, tipo assim, eu achei bom. Depois, o que aconteceu? Eu vi o Paulo Hatz lendo, eu vi a Peruse Project lendo, eu vi eles amando, e eu falei, não, mas eu já li. Então, fiquei com inveja, e o que eu fiz? Eu peguei os terceiro e o quarto volumes da tetralogia napolitana, tá? Que é o que me faltavam. Então, esse daqui é a história de quem foge, de quem fica, e esse daqui é a história da menina perdida, tá? Eu finalizei essa tetralogia e vamos conversar sobre ela. Gente, nossa, eu marquei muita coisa. Isso porque eu ainda tava com o... eu ainda tava com a canetinha, mas enfim. Tá, vamos falar de história de quem foge e de quem fica, tá? Pra quem não sabe, essa série é basicamente a Helena. A Helena é uma... vai contar basicamente desde elas crianças até a velhice. E é basicamente a história da amizade dela, da Helena, com a Lila, que é a Rafaela... Ixi, esqueci o sobrenome dela. Mas enfim, nesse terceiro volume aqui, eu não queria pegar ele porque eu achei que era muito óbvio o que iria acontecer e eu não gosto de um personagem que eu sabia que ia ter bastante foco nesse livro, tá? Rolou. Foi basicamente isso mesmo que rolou, tá? Mas gostei bastante desse livro, tá? Eu gosto bastante eu gosto bastante do contexto político que ela vai falar aqui. Obviamente, a gente tá vendo o contexto político pela ótica da Helena, né? Eu não vou falar que ele não é importante, porque ele é, tá? Mas assim, obviamente não é tão focado nisso, tá, gente? E foi bem interessante, tá? Foi bem brutal, assim, no sentido de... extremamente violento, tá? Esse livro daqui. E como eu falei, ele ainda é um pouquinho menos violento porque ele vai contar a história da Helena. E a Helena, que ela é uma dona de casa. Eu acho que todos esses livros aqui, eles são meio que um fluxo de pensamento. E eu acho que quando a gente tem uma narradora tão honesta, eu acho que é impossível você desgostar dela e ao mesmo tempo é impossível você gostar dela, entendeu? A gente basicamente, pelo menos eu não consigo falar que eu gosto nem desgosto da Helena nesse livro daqui, tá? Eu acho que eu simplesmente admiro a honestidade com que ele é extremamente bem escrito, é um livro que ele é, como eu falei, ele é fluxo de pensamento, então a gente realmente conhece a Helena como pessoa nesse daqui, e foi um dos meus favoritos, tá? Eu achei muito interessante, eu acho que assim, se você vai para essas histórias procurando ação ou alguma coisa, você vai se decepcionar bastante, tá? Porque é basicamente a gente acompanhando a vida dela ano após ano, ano após ano, ano após ano, então você tem que, eu não vou falar que você tem que gostar dos personagens porque eu não gosto, tá? De nenhum, mas você tem que se importar com os personagens e, assim, dá uma chance, tá? Esses livros aqui todos, eles são vendidos como pseudo-cults e tal, e essa eu acho uma parte muito pedante da literatura, tá? Quem vende isso daqui como cult, porque eu não acho, tá? Tanto as conversas daqui são pedantes, quanto tudo isso aqui, tudo isso aí acho que é uma tática meio que pra amedrontar o autor, o leitor, na verdade, tá? O que eu tô falando, velho? O que eu tô falando? Escrevi aqui que eu estou... Não vou falar pela primeira vez, porque isso rolou em outros livros também. Que eu falei que eu tava realmente sentindo pela Lila e passou. Ela consegue, gente. Ela consegue você pensar, meu Deus, que dó dessa menina, dessa mulher, dessa idosa, dessa não sei o que. E depois você fica, não, fela da puta. É basicamente isso. E eu acho que, assim, novamente, como a autora ela consegue fazer você sentir tanto por personagens dela, eu acho que ela merece um crédito, tá? Não tenho medo desse livro, tá? Eu mesma peguei esse livro, assim, era tipo 11 horas da noite, eu tava tipo, vou ler algumas páginas, e eu cheguei na página 100. Então, assim, é fácil de ler, tá? Como ele é vendido, eu acho que ele amedronta um pouquinho nós, leitores, mas ele, tipo assim, não tem nada de cult, não tem nada desse sentido não, tá? É basicamente uma grande fofoca de várias famílias interligadas, uma coisa bem italiana nesse sentido, tá? Lento e me entristece ver a violência contra a mulher ser tratada como senso comum aqui. Obviamente a gente tem que entender o tempo que ele estava sendo narrado aqui, mas é uma coisa que, como eu falei, me entristece, né? E outra coisa também que vai ser sempre a minha crítica com relação a esses livros aqui é como a autora, o autor, sei lá, o autor, a autora, como essa pessoa que escreveu esses livros aqui, ela escolhe retratar a amizade feminina. Eu sempre fico muito sentida com isso, sabe, gente? Porque graças a Deus eu fui muito abençoada. Carol, te amo.
E basicamente é isso. A gente tem momentos em que é basicamente isso, fã ou hater, sabe? A gente vê realmente elas uma para a outra, fazendo todo o possível, fazendo mais do que o possível, fazendo tudo pela outra. E no outro momento você fica tipo, nossa, que pessoa tóxica, por que você não corta ela da sua vida? E é muito triste como mulher, como uma mulher que ama mulheres, assim, como uma mulher que tem, não vou falar muitas amigas, mas que tem uma melhor amiga há mais de 15 anos. Eu acho muito triste como isso aqui é retratado, tá? Mas, no geral, esse livro aqui foi muito bom. Desse ganhou 5 estrelas comigo, tá? O que foi completamente diferente de A História da Menina Perdida. Esse é o final, tá? Esse é o último livro dessa tetralogia napolitana. Obviamente, eu vou continuar lendo mais coisa da Helena Ferrante. Eu gostei bastante. Não, tá. Eu não gostei bastante desse livro, tá? Eu sinceramente não acho nem que eu gostei desse livro. É um pequeno calhamaço. Esse é o maior livro dessa série. Esse daqui tem 580, se eu não me engano. Não, 480. E esse daqui é chato. Como eu falei sobre esse daqui, é basicamente você acompanhar a vida dessas personagens, tá? Só que nesse daqui, apesar de acontecer meio que o clímax do que a autora ela vai do que a autora vem prometendo desde o primeiro livro, é um livro muito chato. É um livro muito arrastado. É um livro que nada acontece feijoada, tá? Como eu falei, tem uma parte aqui que é foda, que me fez chorar. E eu não tava esperando mesmo, tá? Continua. Com relação à estrutura da história, continua basicamente a mesma coisa. É a Helena num fluxo de consciência, contando o que aconteceu naqueles dias. Desde o começo da série, eu bato na tecla de que eu não gosto dela, tá? Eu não gosto dela como protagonista, porque eu acho ela muito mosca morta. Eu acho que a gente teria uma história muito mais interessante vista do ponto de vista da Lila. E olha que eu odeio a Lila também, tá? Nesse livro daqui, é o primeiro livro que eu não, tipo assim, continuo achando ela mosca morta, mas eu também acho ela egoísta. Eu também acho ela inacreditavelmente egoísta. E a primeira vez que eu acho a Helena egoísta de um jeito irremediavelmente e antipático. Escreve personagens odiosamente humanos. Basicamente isso, tá? Na série inteira, como eu falei pra vocês, tinha momentos que eu tava morrendo de pena da Lila e tinha momentos que eu tava odiando ela com toda a minha força. Teve momentos que eu tava amando a amizade delas, realmente é isso que significa e tal. Teve momentos que eu tava tipo assim, nossa, que desserviço ela retratar a amizade feminina desse jeito. Então, basicamente é isso, tá, gente? Tipo, obviamente. Como eu falei, a escrita dela, ela te faz sentir essas coisas. Nossa, uau, a escrita dela é impecável, tá? Sobre esse livro daqui, como eu falei, ele é um livro que ele é movido pelos personagens. E esse livro daqui eu achei o mais chato, eu achei o mais parado, eu achei que é o que menos coisa acontece. E é o livro em que a Helena, querendo ou não, ela meio que tomou um posicionamento que eu tava esperando durante todos os livros. Só que foi um posicionamento que fez dela uma personagem ainda pior, ainda menos gostável do que antes, sabe? Como eu falei, eu achei que foi a primeira vez que ela deixou de ser mosca morta pra ser egoísta de um jeito imperdoável, sabe? Egoísta de um jeito que eu como leitora, eu tava tipo assim, nossa, mano, melhore. Melhore, cara. E basicamente foi isso, tá? É um livro que ele vai terminar num puta de um cliffhanger também. Acho que todas as histórias que ela conta são meio que como a vida. Nessa tetralogia, né? Foi a única coisa que eu li dela até agora. São meio que como a vida, assim. Algumas coisas a gente pode ter respostas, a gente pode ter indícios, mas a grande maioria das coisas a gente não vai ter. E acho que é isso, sabe? Acho que esse final ele vai frustrar muita gente, mas pra mim eu achei uma delícia. Tipo assim, queria saber? Queria. Fiquei com raiva de não saber? Um pouco. Mas eu achei que foi uma delícia, sabe? Tipo assim, é o tipo do livro que os personagens, eles realmente ficam com você. E é o tipo do livro que você pra pensar, acho que anos depois de você ter lido, sabe? Tanto que, tipo assim, eu passei acho que um mês pensando no que aconteceu aqui, nas personagens, esse tipo de coisa. Então, é isso, gente. Esse aqui, apesar de não ter sido o que eu menos gostei dessa série, ainda é um livro excelente, ainda tá bem acima da média, e eu fiquei feliz de ter finalmente terminado essa tetralogia, tá? Como eu falei pra vocês, não tenham medo, tá? Acho que todo mundo tá tentando vender esse livro como cult, difícil de ler, não sei o que, mas não, gente, é basicamente uma grande fofoca.
Depois de A História da Menina Perdida, eu fui ler uns 3 contos, 3 novelas, na verdade, da Ellie Hazelwood, que é autora de A Hipótese do Amor. Ela vai lançar essas 3 novelas juntas em um livro físico e eu já li. Eu já li eles em e-book, né? Então, o primeiro que eu li foi Stuck With You, depois tem Under One Roof e Below Zero. Bom, Stuck With You foi o que eu comecei essa série e foi o que eu menos gostei. Pra quem não sabe, vai contar essa série, na verdade, esse livro, ele basicamente... O nome dele vai ser basicamente... Detesto Te Amar. Então, todas essas histórias, elas são meio que enemies to lovers, né? Stuck With You, pra mim, foi o mais palha, assim, foi o mais... Tá lá, foi lá, aconteceu e é isso, tá? O que eu acho interessante dessas novelas é que é sobre esse grupo de amigas, são 3 amigas, e são todas engenheiras, são todas mulheres em campos dominados por homem, então eu super acho isso bem interessante. Como eu já falei, acho que no meu último vídeo, eu acho incrível, excelente, maravilhoso que os romances estão abrindo espaço para protagonistas assim. Pode não ser a realidade da maioria das mulheres, né? Estar em um campo dominado por homens, mas é gostoso de você ver, sabe? Eu, pelo menos, eu sou professora de letras, né, gente? Então, 90% dos meus colegas são mulheres, mas é gostoso você ver e você entender. Enfim, eu achei interessante essa mudança que a gente teve nos romances, tá? Stuck With You basicamente é um casal que meio que deu errado. Stuck With You, pra ser bem sincero, eu acho que é o casal que tem menos química, que tem menos razão, assim, pra estar junto, sabe? Depois eu li Under One Roof, que esse aí foi sensacional. A menina desse livro, ela herda uma casa, só que nessa casa já tem pessoas morando, já tem uma pessoa morando, e ela não tem dinheiro pra ir pra outro lugar, e eles começam a se odiar, porque obviamente o cara tava ali de boa, morando na casa, de repente ele percebe que vai ter que dividir com outra pessoa do nada. Eu ficaria muito puta, não sei vocês. Eu ficaria revoltada. Mas enfim, e é isso, assim, você vai vendo, tipo assim, de 3 em 3 meses, sabe, a convivência deles melhorando. Gente, é muito fofo. Esse aí eu gostei. A gente vai ver, você vai vendo a convivência deles melhorando e os rituais deles e as rotinas deles. E esse, sim, eu realmente achei bom, tá? Eu acho que esse ganhou 4.5, 4 estrelas comigo. Eu gostei, acho que por incrível que pareça, eu consegui sentir pelos personagens. E como é uma novela de 120 páginas, tipo, isso é difícil, né? E por último, eu li... Nesse final de semana foi Below Zero, que é basicamente de uma cientista da NASA, que ela... Quando ela tava na faculdade, ela vai entrevistar um outro cientista da NASA e eles meio que tem alguma coisa aí, só que não dá certo. Aí eles se encontram de novo quando ela tá na NASA e ela tá numa missão meio que pra colocar o robozinho dela lá na puta que pariu, porque são as condições que tem mais a ver com Marte. E ela quase morre, e ele vai lá pra salvar ela, e é isso. Ai, eu sou péssima. Mas basicamente é isso, tá? Também não achei grande coisa não, tá? Então, assim, eu ainda achei melhor do que Stuck With You, mas eu também não achei grande coisa. Então, Under One Roof eu achei realmente bom. Aí vem Below Zero, que é ok. E Stuck With You, que também é ok, mas ele é mais... ok? Tá bom. Bom, aí, o que aconteceu? Eu acabei lendo Verity, da Colleen Hoover. É Hoover? É, Colleen Hoover. Esse é o primeiro thriller dela. Vou dar crédito onde ele merece, tá, gente? É um livro muito rápido de ler. É um livro que você fica super interessado. E eu gosto de chamar atenção para livros assim, quando eles têm poucos personagens e tem pouco mudança de cenário acontecendo, sabe? E esse é um desses casos, né? Basicamente, a gente tem um cenário só, a gente tem 5 personagens e ela conseguiu me manter entretida, tá? Fora isso, eu achei esse livro bem fraco. Eu dei 2 estrelas pra ele. Eu achei que a nossa protagonista, a pessoa que vai narrar a história pra gente, eu achei que ela é muito sem personalidade. Eu achei que a Verity, ela rouba a cena em todos os aspectos aqui. E é isso, assim, a protagonista foi chata. Eu consegui ver esse plot twist, assim, acho que do começo da história, sem falar que além do plot twist ser previsível,
não me convenceu. Eu achei que tem muitas falhas aí pra autora tentar fazer com que haja alguma dúvida. E basicamente é isso. O final também, tipo. E é isso. Não foi um livro bom, não, tá, gente? O livro que eu li também na semana passada foi A Sociedade de Atlas, da Olivia Blake. Esse livro é um livro interessante, gente, porque basicamente ou você ama ou você odeia esse livro, né? E eu achei ele bem bom. Eu sou no grupo dos que amam. Eu fui ver a nota dele, tá 3,8 no Scooby, tipo. Gente, eu não acho que esse livro merece um 3,8, tá? Ele tem os seus defeitos, mas ele é super interessante, na minha opinião, tá? O que eu acho que aconteceu? Acho que o povo tava com um pouco de má vontade pegando esse livro, porque primeiro ele foi publicado de maneira independente, né? Só depois ele foi comprado. Talvez, né? Talvez. Quem sou eu pra falar o que aconteceu com esse livro e tal? Só porque eu gostei. Enfim, o que eu acho desse livro? Pra quem não sabe, esse daqui é o queridinho do momento, né? A Sociedade de Atlas basicamente vai contar a história de 6 personagens. A gente tem os 6 pontos de vista nesse livro daqui. E eles são convidados a participar de uma sociedade em que basicamente a Biblioteca de Alexandria não foi queimada. Ela ainda existe, mas ela está restrita a essa sociedade e eles vão participar de aulas, de discussões, de tudo isso para tentar entrar. Só 5 vão entrar e eles vão passar mais um ano se tudo der certo, né? O que eu achei desse livro? Eu achei a magia daqui tão interessante. Tão interessante. Aqui a magia, ela é aceita, tá? Ela existe e ela existe, é isso. Tem faculdade para você estudar sua magia, tem tudo isso, tem comércio, tem tudo isso. Então é bem interessante, tá? Um ponto que eu achei muito interessante foi que a magia aqui, ela é meio que tratada como um talento, tá? Tipo assim, você tem bastante talento para ler mentes, por exemplo. Beleza, esse é o seu talento. Esse é o seu talento. Mas se você não estudar, se você não praticar, se você não exercitar o seu talento, é isso que ele vai ser, entendeu? Ele vai ser medíocre. Então, são personagens aqui que eles têm uma magia muito forte, mas você vê real interesse neles de praticar para ficar cada vez melhor, esse tipo de coisa. Eu gosto quando a essência mágica nos livros ela é tratada desse jeito. Ela não é uma coisa que é de mão beijada pra você. Você realmente tem que, né, se empenhar para ver evoluir, para ver evolução, esse tipo de coisa. Eu achei interessante, tá? Como eu falei, são 6 pontos de vista. Obviamente, a gente tem os nossos preferidos, a gente tem o que tá acontecendo de mais legal em um, em outro e tal, não sei o quê. E assim, eu dividi esse livro meio que em 3 partes, tá? Eu achei a primeira parte interessante, porque justamente ele vai explicar tudo isso pro leitor e tal, e é interessante você acompanhar os personagens, o que eles estão pensando e tal, não sei o quê. Mas é uma parte um pouco cansativa, é uma parte também muito infantil. Não é infantil de verdade, mas é infantil com relação ao que o livro se trata depois, tá? Então eu acho que ela passa uma impressão errada nesse primeiro terço. No segundo, eu também acho que a autora ela pesou um pouquinho a mão, querendo fazer esses personagens dark, trevosos, céticos e tudo isso. Eu acho que ela pesou um pouquinho a mão aí, mas tudo bem, tá? É um livro pedante, tá, gente? Esse daqui é vendido como uma Dark Academia. E Dark Academia, eu acho que é uma definição dela ser pedante para o leitor. Então, sim, tá? É pedante. Mas ao mesmo tempo que ele é pedante, ele também é inteligente. Tem algumas coisas que você fica... interessante. Discussão interessante. Basicamente é isso. Como eu falei, eu dividi ele em 3 terços. O terço da metade. Gente do céu. Essa parte dos telepatas... Tudo que eu queria na minha vida. Maravilhoso. Maravilhoso. Foi minha parte favorita, tá? E eu não vou nem chamar de terço final, porque eu acho que são as últimas 50 páginas. 50, 30 páginas, que é basicamente onde ele vai tentar explicar aqui o que aconteceu, a motivação dos personagens, esse tipo de coisa. Eu achei essa parte mal feita, tá? Eu achei bem ruim. Bem ruim. Quando eu tava lendo, eu tava tipo assim, não. Não pode ser. Você fez um livro tão bom, tão forte pra acabar desse jeito. Acho que tem uma coisa em comum aqui, né, gente? Então, basicamente é isso. Achei o livro bom, tá? Eu tô em dúvida se eu dou 4 estrelas e meia, porque eu achei ele bom. Eu achei ele bom, tá? Tipo, de verdade. Estou ansiosa para ler o próximo livro dessa autora, que é, se eu não me engano, O Paradoxo de Atlas, alguma coisa assim. Gente, essa edição da Intrínseca tá linda, tá? Ela vem com imagem dos personagens, tá uma graça. Enfim, recomendo, tá? Gostei. 4 estrelas e meia. Acho que o povo tem má vontade com esse livro.
como eu já expliquei pra vocês. E é isso aí. Aí eu peguei pra ler The One. The One do John Marrs. Pra quem não é vendido como um thriller e basicamente nesse universo aí existe um teste de DNA que você faz e você basicamente encontra a sua metade, tipo, a sua alma gêmea, a pessoa que ela é geneticamente feita para você. E isso transforma o mundo, tá? Basicamente essa é a premissa do livro. O que que eu achei que ele seria? Black Mirror. Tipo assim, como a tecnologia, ela meio que foi pensada para ajudar a humanidade, mas ela acaba meio que saindo pela culatra, sabe? E é isso, tá? É porque eu tô de má vontade, porque eu achei o livro ruim, tá? Mas é isso, sim, só que eu achei que ele seria num nível mais doentio, sabe? Thriller, e tipo, pá, e morte, tá, e não sei o que. E não foi. Ele é isso, tá? Ele vai falar de. A gente tem 6 personagens, eu acho aqui, 6 personagens independentes, tá? Vivendo a sua própria história com relação a esse DNA, esse teste de DNA e tal, com seus pares, esse tipo de coisa. Vai ver alguns problemas, alguns maiores do que outros, alguns mais interessantes do que outros e tal. E sendo bem sincera, foi uma decepção. Tanto que eu tinha comprado esse livro. Ele foi uma recomendação de uma youtuber que eu gosto bastante, que ela já saiu do YouTube, a Zoe, né? Ela já saiu. E acho que foi a primeira recomendação dela que eu peguei, então e eu gosto muito dela, então eu tava com muitas expectativas, além de ser, tipo, a sinopse desse livro também é sensacional, né? Eu sou muito fã de Black Mirror, então é isso, acho que eu fui com muita expectativa e não deu certo, tá? Como eu falei, a minha primeira crítica é que faltou morte, faltou sangue, faltou coisas drásticas acontecendo para manter o leitor com aquele feeling de que é realmente um thriller, sabe? De que é perigoso você virar a página. Os personagens, como eu falei, são 6 e todos eles são muito rasos. A escrita do autor também... Eu tenho um problema com homens escrevendo sobre sentimentos. Eu não acho que... Nossa, como eu fui misógino agora, né? Mas é a verdade, assim. Eu também não acho que eles conseguem captar as emoções que essa história pede de um jeito que eu gosto legal. Acho que é isso, é decepcionante, tá? É um livro muito rápido de ler, ele tem 400 páginas, mas são tipo duas páginas por capítulo, então você lê super, super rápido. Eu li acho que em 3 dias. Não me apeguei muito a nenhuma história, nenhum personagem. Alguns plot twists eu achei interessante, mas assim, quando a gente acha o plot twist interessante, mas o leitor não consegue fazer com que a gente se importe com os personagens, ele fica meio que só isso, tipo, massa, sabe? Não é uma coisa que você vai ficar marcada pra sempre. Basicamente é isso, foi uma decepção, tá? E pra você ver, eu fui ver a nota dele, do The One, esse ganhou 2,5 estrelas comigo. Na verdade, se eu dei 2 estrelas pra Verity, eu achei Verity melhor do que esse, né? Bom, tá, então se eu dei 2 estrelas pra Verity, acho que eu vou dar 1,5 para The One, né? Pois é, então eu tava vendo a nota dele no Scooby, ele tá tipo 4,2, 4,1, uma coisa assim. Tipo, não. Por isso que a gente não pode confiar muito nessas coisas de nota, né? Mas tudo bem. Isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Mais um vídeo enorme com as minhas opiniões. Obrigada. Se você gostou de algum vídeo, se você gostou de algum livro, por favor... Não. Se você gostou de algum livro e tem interesse em comprá-lo, por favor, use o meu link, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Apoie a sua booktuber local e pequena. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou de alguma das minhas opiniões, se você leu algum desses livros, por favor, comente também. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.